E esse vídeo tá muito bacana, então fica comigo até o final, porque a gente vai tratar de um grande jogador de futebol, que foi o fiador do título gaúcho do Internacional deste ano. É ele mesmo, Fernando, rapaziada. E os comentaristas estão rasgando elogios a esse cara, que provavelmente vai renovar com o Colorado para a próxima temporada. Eu também acho que é fundamental a renovação dele, não somente pelo grande futebol que ele tem, mas pela liderança, pelo cara que ele é, tá bom? Lembrando que esse vídeo ele tem um apoio de SofaScore. Se você quer ganhar uma camisa oficial do Colorado no dia 31 de março, está chegando o dia, estamos pertinho aí. A SofaScore vai sortear uma camisa do Colorado oficial para todos aqueles que instalarem o aplicativo SofaScore no celular e segurar ele instalado até o dia 1º de abril. É isso, meu amigo. SofaScore é o melhor aplicativo do mundo em termos de placar em tempo real, estatística dos jogos, mapa de calor. É incrível você acompanhar os jogos através do SofaScore. É um aplicativo leve, é rapidinho para você baixar e instalar no seu celular. Tem 2 links no comentário fixado. O primeiro, você instala o aplicativo, baixa e instala o aplicativo no teu celular para você acompanhar os jogos do Colorado, tá? Você que gosta de apostar, é importante você saber as estatísticas do jogo em tempo real. E no segundo link é o cadastro para você participar do sorteio de uma camisa oficial do Internacional no dia 31 de março, está muito perto. Então vai aqui embaixo no link que está aí, os 2 links que estão no comentário fixado, e não perde a oportunidade de você se cadastrar no sorteio também. Instala o aplicativo, te cadastra nos links, coloca teus dados para você, se você for sorteado, você precisa ter os teus dados todos corretos, de endereço, tudo para você receber a camisa, tá bom? E ainda de quebra você instala no teu celular um aplicativo muito bom para você acompanhar os placares, né, dos jogos em tempo real, tá bom? Então não perde essa oportunidade. Vamos lá, vamos acompanhar agora aí o vídeo onde a galera dos donos da bola fala sobre o Fernando, grande jogador, hein? Guimarães, vem comigo, mais uma listinha para ti, tá? Os 3 maiores volantes da história do Internacional, Falcão e mais quem? Caçapava e Fernando. Batista. Fernando é top 5. Fernando é top 5 e eu não considero o Carpegiani volante. No Inter não jogou de volante. Não jogava. Aliás, até hoje eu não entendi. Fernando Não jogava. ainda precisa ganhar. É cedo ainda, né? Volante da seleção brasileira de Aliás, 74, Mas no Inter ele não jogou de volante, falou ele do jogou Batista, de né? meia. Na seleção. Carpegiani muito. Se quiser botar, o Carpegiani pra mim tá entre os 5 maiores jogadores. Melhor jogador da Divide história do com o Internacional Falcão. junto com o Falcão. Não, o Carpegiani, Maior pelo de amor de todos. Deus. É isso aí. Só que no Internacional, É isso aí. como Paulo César, ele não era volante. É isso aí. Vamos lá. Falou do Nicole. Batista, né? Batista. Não entendi até hoje porque que o Manhago não segurou ele naquele dia lá. Pois é. Nicole, eu vi que o Fernando, presta atenção, ficou incomodado quando ele chegou aqui no Rio Grande do Sul e alguns comentários que foram feitos sobre o futebol dele, Fernando. É isso, né, Nicole? Maurício Saraiva. Isso mesmo, o Fernando concedeu uma entrevista aos repórteres da Rádio Maurício Bandeirantes, Saraiva. Leonardo Sonda e Leonardo Moll, e uma das pautas foi o retorno ao futebol brasileiro. Aconteceu ainda no início do ano passado, quando ele chega ao Vila Nova e após 6 partidas vai ao Internacional. E ele ficou incomodado com algumas críticas que recebeu. Vamos ouvir o volante do Internacional. Não, eu esperava porque eu saí muito novo, né? Eu saí com 19 anos, não tive tempo de jogar uma Série A do Campeonato Brasileiro. A primeira vez que eu joguei foi ano passado, essa vai ser a primeira vez que eu vou jogar uma Libertadores. E o pessoal acompanha mais internamente, né? E vocês da imprensa têm uma força muito grande, né? Qualquer coisa que você falar aqui e o pessoal não conhecer o jogador, ele vai falar, putz, vou prestar atenção para ver se realmente é isso. E teve alguns jornalistas que começaram a falar, né? Maurício Saraiva. Que não sabia jogar, que dava chutão, isso tudo. Isso acaba que influencia algumas pessoas, né? Mas quem acompanha meu futebol lá na Europa sempre percebeu que se eu conseguir jogar na Europa em grandes clubes, é porque alguma coisa eu tinha, né? Não cheguei ali por acaso. Muito bem, Alex. É uma vergonha. Alguns comentaristas aqui do Rio Grande do Sul, que eles acham que eles são os deuses do comentário, né? O Fernando, quando o Inter pensou em contratar esse jogador, tem vídeo no meu canal aqui, lá atrás, no ano passado, em que eu disse, vocês vão ver, é um baita de um jogador de futebol. O Inter acerta em cheio. É uma pena que esse cara está encerrando carreira já. É uma pena, porque esse cara é um baita de um jogador de futebol. E se concretizou, sem dúvida. E olha que eu nem era de acompanhar muito futebol lá. Eu nem sou de acompanhar muito futebol europeu, mas o pouco que eu sabia sobre o Fernando, eu já tinha absolutamente certeza que iria ser titularíssimo do Internacional. E se concretizou.
se concretizou com o Roger Machado, se tornou o grande volante que ele é. Não foi colocado de zagueiro como o Kudê colocava. Tá? E alguns comentaristas, sim, fizeram essa enlação, que ele é um jogador velho, que só dá bico pro mato, não sei o quê. Um cara que jogou com Guardiola no Manchester City vai dar bico. Cara, em algum momento, quando você precisar dar bico, tu dá bico, mas o cara é um baita de um jogador. E tá aí o cara, com o futebol dele dentro de campo, dando na cara de comentaristas que se acham os donos da verdade, os donos de opinião. Os grandes formadores de opinião estão aí, que nem assistem o cara jogar, né? E dizem que o cara é um perna de pau. Alexandre Ernest, nos apresente o contexto dessa fala do Fernando sobre a sua chegada no Internacional. É que, na verdade, o Fernando, ele quando vem para o Inter, né, ele termina uma carreira exitosa na Europa, né? Ele joga no Porto, ele é campeão português, ele joga no Manchester City do Guardiola, ele joga no Fenerbahçe e ele conquista títulos e é ídolo no Sevilha. Ídolo no Sevilha, né? Em diversos momentos da carreira dele na Europa, né? No velho continente. Quando ele vem para cá, o Maurício Saraiva, né, da RBS, ele diz que em um determinado momento o Fernando ia ser o volante para ser o cara de segundo tempo, o cara para entrar para dar chutão e bico para frente. Numa análise que o Maurício fez do Sala de Geração. Aliás, até o Maurício me citou esses dias num programa também da RBS, que eu corneteei ele, né? Na verdade não foi uma corneta, né? Foi uma conversa que a gente teve lá no Beira-Rio, em que eu brinquei justamente com essa frase, né? Que ele seria o Fernando, seria o volante de dar bico para frente. O Fernando naquele momento não estava jogando e com certeza o Maurício deve ter sentido falta desse cara, né? Mas a grande questão é que hoje, a gente já falou várias vezes, o Fernando é o radar do Inter, o Fernando é o cara que simplesmente dita o ritmo. E por isso que a gente não pode comparar com o Kahneman. Mesmo que qualquer processo físico do Fernando, para ele conseguir jogar os calendários de 70, às vezes 80 jogos que o futebol brasileiro impõe, né, ele vai fazer o meio-campo do Inter funcionar. Ele é um motor do meio-campo, não é só o Alan Patrick que distribui bola, o Fernando também. Então, eu fico muito feliz, né, que a gente tenha um cara como o Fernando e que, inclusive, a diretoria do Inter já tentou conversar com ele para renovar o contrato por mais um ano. Ele ainda não quer conversar sobre isso, justamente para ver se ele aguenta a temporada. Porque ele estava acostumado num calendário mais organizado como o europeu, que é o que a gente falou há pouco. Tá? Então fica aí a minha vontade, inclusive, né, de que ele renove, porque é um cara importantíssimo. Permite só uma correçãozinha mesmo, tá? Não é Fenerbahçe, Galatasaray, isso aí é Galatasaray. É Grêmio Inter para eles. Galatasaray, perdão. Galatasaray, por causa do Fenerbahçe é o Valência. A gente falou no início ali rapidinho, o Fernando é a maior injustiça da seleção brasileira no século XXI. Ele era para ter um monte de cara 300 vezes pior que o Fernando, quando ele já jogava o fino da bola no Manchester City, jogava o fino da bola no Futebol Clube do Porto, no Sevilha, né? Até o Leonardo Sonda, nosso colega ali da Rádio Bandeirantes, mostrou. Sabe aquele golaço que o Cristiano Ronaldo faz pelo Manchester United? Que lá do meio de campo, que é uma porrada, que a bola faz um efeito que é impossível. O cara que está ali em cima do Cristiano Ronaldo é o Fernando. Então o nível de caras que o Fernando marcou a vida toda... O Fernando marcou o Messi, marcou o Cristiano Ronaldo, marcou o Wayne Rooney, marcou... Neymar. Sei lá, marcou o Neymar, marcou... o Ballack, marcou o Deco, marcou os grandes jogadores do futebol mundial no século. Quando ele chega no futebol brasileiro e tem que marcar jogadores de um nível muito abaixo, é óbvio que para ele aquilo ali é uma coisa tranquila. É o contrário do cara, tipo o Wesley, lateral direito, que ontem estava assustado, inclusive. O Wesley marcou o máximo que ele marcou, sei lá, foi o John Arias, o Fernando foi o Messi. Entende? O nível é outro. A gente está falando de um jogador de outro nível. Nunca foi um jogador de chutão, nunca foi um jogador... É polvo, né? Polvo, é polvo justamente porque ele se espalha no campo. Exato. Nunca foi um cara de chutão, nunca foi um cara de quebrar bola, nunca foi um cara de quebrar, até, nem colega. Pelo contrário, sempre foi um volante de classe, classudo, volante de posição e de imposição.
Né? O Fernando é um jogador que sempre esteve no radar de qualquer televisão que tu ligava no final de semana. Basta que a gente queira ver os jogos. com certeza. É o cara que quando Isso é sai dito pro Ribeiro jogando, Neto, inclusive. é o cara que quando sai jogando sai com a cabeça erguida, né? olhando o campo. Cara, que quando a gente fala de primeiro volante, né? Quando tu não conhece o cara, tu pensa o quê? O cara é o destruidor. Um detalhe, Bruno, bem pequeno, porque me perdoa. O Fernando não está no auge dele. Isso que a gente está vendo óbvio. não Sim. é o auge do Fernando, gente. Claro que O não. auge do Fernando já passou. Então tu pega esse o cara. foi no Sevilha, No City, pra mim. No City. No City. Pega esse cara. Pô, jogou muito. Meu Deus. Jogou muito Não, também. aí que tá. Pega esse cara e imagina ele no auge. Sim. É um Não, cara que que em todos os times, quando ele foi embora, fizeram reverência. A gente tem a mania de pedir o jogador na seleção brasileira quando a gente vê aqui a gente que eu digo brasileiro em si, quando a gente vê jogar aqui no Brasil, porque a maioria não acompanha o futebol europeu, então eu lembro, por exemplo, quando o Hulk foi convocado, que absurdo convocar o Hulk. Aí um tempão depois, quando ele já estava em declínio da carreira, mas sobrando aqui no futebol brasileiro, porque o nível é inferior, todo mundo pediu o Hulk na seleção brasileira. Enfim, é só um exemplo. Agora, o Fernando é um primeiro volante diferente da maioria, né? Ele é um primeiro volante que, embora seja alto, ele tem muita classe para jogar, né? Ele sabe se posicionar, ele não é rápido, mas ele tem o atalho, né? Ele tem um ótimo passe, ele tem visão de jogo e ele marca muito bem. Ele não é esse primeiro volante que é colocado na primeira função porque vem melhor de trás, porque tem essa saída de bola e tem essa qualidade. E aí a marcação de repente peca. Não, ele marca bem pra caramba. Como disse o Guimarães, acostumado a marcar grandes jogadores no futebol europeu. Então, assim, o grande ponto de analisar se ele vai renovar ou não o contrato no final do ano é físico. Qualidade, quem discutir é maluco. E aí que tá, Agora Bruno. tem que ver como ele vai chegar fisicamente para suportar a próxima temporada. E normalmente, a melhor pessoa para dar essa resposta, sabe quem é? O próprio Fernando. É onde eu quero chegar. E isso é legal quando ele diz que chegar. eu vou ver, ele é honesto. Profissional. Isso é muito bom. É profissional. O Fernando poderia, nesse momento, como a gente já viu com muitos jogadores, aproveitar esse momento dele, tá? Esse momento dele, chegar para a direção do Internacional, aproveitar esse momento e propor uma prorrogação, mesmo sabendo que em 2026 ele não será o mesmo. Isso. Mas ele não quer isso. Não quer. Ele está fazendo justamente o contrário. Ele não quer ficar no Internacional, não tendo condições de entregar o que direção e torcida esperam dele, e cogita uma possibilidade, talvez, de encerrar a carreira ao final do ano. Então, isso a gente tem que enaltecer porque é um pensamento profissional. Tem muito na gíria do futebol, Guimarães, né? A gente fala no bastidor que é o jogador que fica no clube para roubar o clube. Né? Não está jogando, mas está recebendo lá o seu salário. Não está jogando, mas está com salário em dia, direito de imagem em dia, tudo em dia. O Fernando justamente não quer ser esse jogador. Ele quer preservar a imagem dele, que foi uma imagem exemplar profissional ao longo de toda a carreira. Então, se ele não ficar, é isso. É decisão dele. Não é o Fernando que não quer ficar no Inter. Não é uma relação direta ao Internacional. É ele que percebe que talvez ele não tenha mais o que entregar. Ele quer encerrar. É isso aí, rapaziada. E ele calou muitos que disseram que ele era um cara... Mas aí é cara que não tem, né? Não tem um conhecimento prévio do jogador e já faz inlações ao cara. O cara joga muita bola. Que pena que é um cara que, né, que veio pro Internacional assim já numa fase final da carreira. Olha, cara, esse cara com 3 anos mais jovem, cara, ele iria ser espetacular no Internacional. Mas a gente entende. O cara já fez sua carreira vitoriosa, ganhou um gauchão aqui pelo Internacional. Acho que ele tem muita bola se ele se cuidar até o final do ano. Acho que daqui a pouco ele poderia sim jogar o ano que vem ainda mais, né? Talvez não sendo nem titular, mas estando no grupo, jogando algum jogo especial, né? É um jogador que tem muita categoria para jogar, é um jogador que dá estofo ao Internacional. O time adversário vê o Fernando do outro lado, ele sabe que tem um jogador experiente, vencedor e um cara muito bom, um cara muito qualificado. Vamos ver qual vai ser a decisão do Fernando ao final da temporada. Tomara que ele nos ajude aí a conquistar pelo menos um título de expressão aí, para que ele possa, se ele assim decidir, encerrar a carreira dele aí, deixando seu nome marcado na história do Colorado. Mas me diz para mim o que você pensa desse cara aqui embaixo nos comentários, tá bom? Deixa o like e nos ajuda a crescer aqui no YouTube. Tamo junto, rapaziada. Valeu, até o próximo vídeo.